Dentro, iniciando o nosso podcast. A partir desse momento, a gente vai trazer para você um bate-papo muito interessante. Vamos falar sobre um assunto que mexe com a cabeça de muita gente. A princípio, vamos falar de cultura. Então, a gente vai fazer aqui um bate-papo sobre a Lei Paulo Gustavo. Nosso podcast hoje recebe Capucci Júnior, né? Nosso grande amigo Capucci, que vem nos abrilhantar aqui com o nosso podcast Tô Dentro. Por quê? Porque como eu também tô dentro, o Capucci também está dentro. Seja bem-vindo, meu grande amigo. Obrigado, Santiago. Boa noite. Muito prazer estar aqui. Eu te agradeço demais pela sua oportunidade. Poder bater esse papo bacana sobre essa lei bacana. Que bom, né? A gente começa, né, o nosso podcast já explicando para você o que é o Tô Dentro. Tô Dentro é um podcast com entrevistas dos aprovados, né, nesta lei, né, que pôde proporcionar aí algumas pessoas a desenvolver as suas produções, os seus projetos, né? Então o Tô Dentro será um projeto dedicado, né, a entrevistar os proponentes aprovados em diferentes categorias da Lei Paulo Gustavo. Entre elas temos aqui, curta-metragem, temos também média-metragem, documentário, videoclipe, o podcast, né, que é o nosso podcast aqui, e também temos ainda cinema itinerante ou cinema de rua e também o cineclube. O seu foi qual? Cinema itinerante. Cinema itinerante. Você tem o Capucci tem um projeto muito bacana e a gente vai aproveitar também até para falar da história do Capucci, que é muito interessante. Ele que já está aí há muito tempo, né, nas produções, já produziu até novela, já produziu filmes. Então, assim, é um cara que está muito à frente aí e, logicamente, merece estar dentro destas produções aí aprovadas, né, nesta lei que veio, né, para fazer um diferencial na vida, principalmente dos artistas. A gente vai fazer aqui durante um bom tempo, né, um bate-papo, na verdade, porque a intenção nossa principal é mostrar para você, para o telespectador, que estar dentro, né, desta lei não é tão complicado, não é tão difícil, ela não é para todos, mas com certeza é para aqueles que realmente querem participar. Para você, como é que você vislumbrou isso? Como é que você enxergou? Desde quando que você teve a ideia de participar? Bom, Santiago, desde o início da pandemia que eu venho participando de todos os projetos que veio aparecendo. Teve o FEC, né, o Fundo Estadual de Cultura do Estado. A gente participou, eu fui agraciado com um roteiro que já estava pronto. E isso é até uma coisa interessante de se falar, porque assim, como você citou, né, não é para todos, mas pode vir a ser. Pode vir para todos. Pode, né? Eu falo não é para todos porque tem um número limitado, né? Ah, não, lógico, exato. Mas assim, mas na hora de participar... não é um projeto, não é um projeto que tem verba para falar assim, todo mundo que quiser se inscrever vai ser aprovado. Exato. Eu acho que as pessoas elas só não deveriam deixar de se inscrever. Sim. Porque o que acontece? Já é um costume meu, sempre que pinta uma ideia, eu coloco no papel, eu registro logo de cara. Agora está fácil registrar, né, que agora é online. Antigamente era uma dor de cabeça muito grande. Sim. Então você tem um roteiro, às vezes, teve uma ideia de um roteiro, pensou numa historinha interessante, coloca no papel, porque às vezes não precisa ser o roteiro, às vezes somente o argumento. E o argumento são o quê? Umas 5 páginas contando a história da sua ideia, né? Então você registrou isso, né? Você manda para a Biblioteca Nacional através do site do .gov, né? Então você registrou sua ideia, você tem sua ideia registrada, a gente nunca sabe o que o edital vai pedir. Então, às vezes, no meu caso, lá em 2021, eles estavam premiando quem tinha roteiro pronto. Por um acaso, eu tinha vários. E aí eu entrei com um que já estava pronto, um roteiro de 120 páginas, registrado.
E a sorte que estava registrado, se não tiver registrado não adianta, né? E deu certinho, foi a primeira vez que eu fui agraciado, fiquei muito feliz, mas era do estado. Aqui na cidade, eu fiz um curta chamado Homem Mau, e essa é a segunda vez. Já no estado já foi contemplado 4 vezes. Mas assim, é porque às vezes são verbas diferentes e às vezes você entrando em um você não pode entrar no outro, essas coisas, né? Então assim, a gente vai pegando experiência com essas... E errando que se aprende, né? É importante isso. Rapaz, eu tô acostumado a errar, viu? Errei bastante, perdi vários, aí eu fui olhar, eu tinha literalmente comido mosca, porque teve o do ano passado, por exemplo, para longa-metragem, com um valor excelente, eram 2 milhões, eu perdi porque eu tinha 2 avaliações. E como o link era extenso, eu achei que era um link só, eram 2. Então eu li o link de cima dizendo que eu tinha sido contemplado. Fiquei feliz demais, quase soltei foguete. Só que o link de baixo dizia que eu não tinha sido contemplado. Eu teria que ter refutado. Mas como eu não li, fiquei achando que eu parei ali na notícia boa, né? Aí depois quando eu fui olhar de novo, não, perdi o prazo mas tudo bem. O importante, gente, é você ter a intenção de participar, não importa. Se você não sabe nada, você vai participar aí das reuniões, né? Primeiro você vai ler o edital bem atento. A Secretaria de Cultura de Sete Lagoas, ela faz reuniões, né, com os proponentes, né, para explicar o próprio edital. E tem também aquela questão do projeto. Se você não conseguir fazer, tem pessoas especializadas na cidade que vai te ajudar. Mas o interessante é você aprender. Você que fez o projeto seu? Eu e meu irmão. Você e seu irmão? Todos os projetos que eu fiz foi eu mesmo. Eu fui aprendendo, apanhando ali e tal. E como você citou, achei interessante você citar isso, porque realmente a Secretaria de Cultura, ela deu um apoio muito, muito bom para a gente. Teve várias reuniões onde eles apresentaram as propostas e depois até mesmo o fato de tirar dúvidas foi fácil, foi interessante, um canal direto, tinha um WhatsApp lá, a gente trocava algumas ideias e algumas foram presenciais, né? Então isso ajuda bastante e realmente fomenta a cultura. Eu estou vendo várias pessoas na cidade produzindo curta-metragem, tem longa-metragem. Dessa vez a gente não foi agraciado com... A gente tinha entrado com o curta e com o cinema itinerante. Aí nós não fomos agraciados com o curta, mas fomos agraciados com o cinema itinerante, que eu achei bacana, que é uma modalidade diferente do que eu já estou acostumado. E é mais uma oportunidade para o cidadão sexto-lagoano poder ver o Segredos do Porão. Muitas vezes as pessoas ainda, desde 2008, quando a gente lançou, ainda me param na rua e falam: o seu filme eu queria ver e tal. Eu falo: tá lá na internet e tal, mas o pessoal fala assim: não, mas eu queria ver no telão. Então agora vai ser uma oportunidade legal. Sim. Uma das coisas que é muito importante para você entrar com o seu projeto é você guardar tudo que você tem, é você contar a sua história, e isso tem nome, né? Então, assim, as pessoas que não registram, né, que não guardam aquilo que elas fazem, né, fica tudo fazendo muito na correria, esquece desse detalhe, né, elas realmente podem perder uma grande oportunidade. Estou falando de portfólio. Portfólio é muito importante nos projetos. Então nós vamos agora entender um pouquinho desse portfólio, né, do Capucci. Aqui fala que você tem 55 anos, que é natural de Uberaba, que cresceu em Brasília e que mora em Sete Lagoas, né? E que faz produções audiovisuais há muito tempo. Fala um pouquinho desse portfólio. Então, eu cheguei aqui em Sete Lagoas com 14 anos e aos 15 meu primeiro emprego foi num jornal fazendo charge. Então eu tive
a sorte de entrar na carreira profissional desenhando, exercendo uma coisa que eu já fazia desde os 4 anos de idade, que eu sempre gostei muito. Tá certo que é aquela coisa de expectativa e realidade, né? Não era mil maravilhas, era um trabalho bem duro. Mas eu fui coletando essas charges, esses desenhos, e desde os 15 anos de idade, em 92 eu fiz a minha primeira exposição. E aí eu tenho isso tudo registrado. Então a minha exposição de arte de 92 já entrou para o meu portfólio. Quer dizer, aí se torna um portfólio extenso, porque logo depois eu comecei a trabalhar na serigrafia de 92 até 96, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar com computação gráfica. E com computação gráfica eu comecei a fazer, então, os primeiros experimentos em animação. E aí, em 2001, eu participei do Festival Internacional Animamundi, e nós fomos contemplados, nós ganhamos, participamos com um desenho chamado Bonilone Totó, e a gente foi vencedor desse festival, participando, eram 84 países e 684 participantes no total. E a gente ganhou na Mostra Brasil de Animação Infantil. E assim, foi um gás enorme pra gente, e pra mim principalmente, que aí que tá. Você sabe muito bem que naqueles anos que antecederam a computação, era quase impossível a gente aqui, principalmente aqui no interior, pensar em fazer animação. Sim, era. Né? Viver disso, ou se dedicar a... No máximo o eixo Rio-São Paulo ali, que estava na frente. E com muita dificuldade, né? Então, assim, foi uma loucura minha. Eu insisti nisso, eu insisti que eu queria fazer isso. Então, a gente logo entrou para a faculdade, e aí na faculdade de comunicação eu pude aprender um bocado de coisa, e a gente então nós montamos nosso primeiro estúdio. Esse primeiro estúdio a gente fez uma parceria com a faculdade, e também aprendemos muito ali naquela época, e aí depois que você aprende uma coisa, você quer colocar em prática. Então foi a partir daí que eu escrevi o roteiro de Segredos do Porão, que era para ser um curta, chamado Ecos da Solidão. E foi passando o tempo, não conseguia. Existia a Lei Rouanet, mas era muito difícil, não consegui. Tentei várias vezes, tinha uma pessoa por conta para poder ajudar a gente e tal, mas eu não consegui. E não conseguindo, eu cheguei para o meu irmão, conversei com um amigo nosso que era diretor de teatro, e falei: bora fazer com o que a gente tem nas mãos? Bora. Então, tá, a gente tem uma câmerazinha do tamanho da minha mão, tem iluminação, tem o roteiro, e o professor tinha os atores. Então, bora fazer. E aí começamos a fazer cinema. Assim, meio que na cara e a coragem mesmo. Loucura total. Loucura total. Eu lembro mais ou menos disso, né? E teve a novela também, né? Então, a novela foi logo depois. A novela veio porque nosso trabalho todo, aí a gente começou um trabalho bacana de produção de comerciais para televisão, mas aí chegou 2010, a televisão fechou, a TV fechou, e nossos clientes também foram embora, e aí a gente passou pela nossa segunda grande crise. E aí, para superar essa crise, eu pensei, olha, vamos tentar então fazer um site onde as pessoas possam ter algo que elas assistam periodicamente, e que aquilo crie engajamento constante, porque teria que ser alguma coisa com história. Aí eu falei: bora fazer uma novela. Aí meu irmão falou assim: não, de jeito nenhum, novela não. Vamos fazer novela com quem? Vamos ter que parar para poder fazer novela e ver se isso vai dar dinheiro ainda, e se não der, nós vamos quebrar e tal. Eu falei assim: beleza, continua cuidando das finanças, eu vou fazer isso.
Beleza, aí dividimos dessa forma. Ele continuou cuidando do escritório e eu peguei o pessoal, rapaz, foram muitas pessoas. Muitas pessoas. Fizemos testes em vários lugares, fizemos testes no Templo 8 na época, que hoje é Mosaico, né? Fizemos teste na Casa da Cultura. Foram umas 80 pessoas. Aí fizemos bastante teste e tal. Mas existia uma grande dificuldade que a gente não tinha imaginado. Eu mesmo não tinha pensado nisso. Que é uma coisa que você tem que gravar todos os dias. Então, os profissionais, as pessoas, os atores mesmo, eles tinham outros serviços para fazer e eles trabalhavam às vezes fora da cidade e não tinha como ele estar todos os dias gravando. E eu não tinha pensado nisso. Então, o que aconteceu? Chegou um período da novela que a gente escrevia de manhã cedo para gravar à tarde para colocar no ar à noite. E isso começou a gerar um estresse muito grande, porque às vezes eu precisava de algumas pessoas para gravar, por exemplo, na quinta-feira. Hoje era segunda, por exemplo. Hoje é segunda, aí eu ligava pro pessoal, olha, quinta-feira vamos gravar? Vamos. Chegava quinta-feira, cadê o pessoal? Rapaz, eu tô aqui em Belo Horizonte, não posso, tô lá, vim visitar minha mãe, tô no aniversário. Tô trabalhando. Falei, poxa, aí o que acontecia? Você pegava, às vezes, aqueles que estavam disponíveis e escrevia na hora o diálogo e tal. Isso foi prejudicando um bocado. Muita gente não percebeu, mas foi de improviso. Mas não, assim, foi uma loucura. Teve que ser de improviso, né? Aí é diferente, né? O que é bacana é que, assim, a nossa pretensão era somente colocar isso no site, e realmente funcionou bem. Eram 600 e tantas mil pessoas diariamente. Tinha gente de fora. Foi o começo da internet, só que a internet era muito ruim. E muita gente ficou sem ver e queria ver o capítulo anterior e tal. E estava lá no site. Na verdade, a gente fez um canal de streaming, numa época que não existia. Era aquela internet de no máximo 60 mega. Exatamente. Hoje nós estamos com 1000 gigas. Exatamente. Totalmente diferente. E o bacana é que isso teve uma proporção que a gente não esperava. Vieram jornais de Belo Horizonte, veio o Estado de Minas, veio o Tempo, depois veio a TV Brasil lá de São Paulo, colocou um link na beira da lagoa, 8 horas da manhã, para entrevistar, porque queria saber como que era aquilo de uma cidade do interior, fazendo uma novela, sendo que o normal é o eixo Rio-São Paulo. E a ideia o tempo todo era justamente fazer assim, além de querer fomentar esse site que a gente colocou, a ideia era fazer o Sete Lagoano, enxergar Sete Lagoas como os cariocas enxergavam o Rio nas novelas. Eles, meu calçadão, e o Cristo Redentor e tal, não sei o que, cheio de orgulho da cidade deles. Sim. Mas por que a gente não pode ver dessa forma a Lagoa Paulina, a Serra de Santa Helena e tantas coisas maravilhosas que tem na cidade, né? E as pessoas falando mal. Uma coisa interessante, né, é que quando a Alterosa disse que ia passar a novela na Alterosa, algumas pessoas escreveram no site da Alterosa, pessoas de Sete Lagoas, escreveram assim, só pode ser coisa ruim, se é de Sete Lagoas não vai dar certo. E aí eu chego a achar engraçado, porque como, né? Que bola de cristal é essa? Isso aí é uma tristeza, porque é tipo aquela frase, né, que fala que é um deserto cultural, né? Que não tem sentido, né? Torcer contra a própria casa é muito estranho isso. Então, assim, mas tudo bem. E o que é legal é que funcionou bem, a maioria das pessoas gostaram muito, surtiu o efeito que a gente tinha esperado para o nosso site, foi inovador para a Alterosa e aconteceu uma coisa incrível, assim, 10 anos depois, a gente estava fazendo um trabalho em 2019 para o jornal O Globo, era a comemoração dos 50 anos do Homem na Lua, e a gente estava na salinha conversando com os diretores lá para definir como é que seria esse caderno especial, que seria em realidade aumentada e tal. Cara, eu não sei explicar isso, mas assim, a gente estava ali no Globo, lá no Rio de Janeiro, conversando sobre o jornal ali, sobre essa página especial. O meu celular toca
E era a Band querendo uma novela. Eu tô assim, depois de 10 anos. Eu falei, é muito louco isso, mas aí pra gente ver que o que você... Aquela sementinha, né? Aquela sementinha, né? Eu vou citar ali o Gladiador, né? Aquela frase interessante dele. O que você faz em vida ecoa pela eternidade. E é verdade, cara. Assim, uma coisa que a gente fez ali sem pretensão nenhuma e foi tomando proporções e ecoa até hoje. A gente vai, às vezes, numa reunião e tal. Ah, vocês fizeram aquela novela e tal. A gente precisa fazer de novo. Sim. Pessoal, tá aí então um pouquinho desse portfólio do Caput. É importante você lembrar que sempre que você for participar de um edital, você tem que ter o seu portfólio, né? Isso é muito importante, aí que mostra, né, que você realmente tem capacidade de participar, não só você, mas as pessoas que estarão com você no seu projeto. Queria que você fizesse aí pra gente um resumo sobre o seu projeto, o que é ele, né? Nome direitinho, qual o objetivo dele, a sua equipe, como você escolheu a sua equipe e como que você pretende exibir isso. Bom, é um cinema itinerante. A gente teve alguns... Já era até para ter acontecido, mas as chuvas atrapalharam um bocado, porque realmente é um cinema na rua, né? Agora teve uma boa estiagem, mas a gente preferiu a segurança de março para poder fazer direitinho. Então, na primeira quinzena de março a gente já vai trabalhar 5 localidades aqui na cidade, são 5 bairros diferentes, então a gente vai fazer no centro. A exibição é do Segredo do Porão na íntegra ou ele resumido? Segredos do Porão na íntegra. São 99 minutos de duração. E a gente vai fazer também novelas 7 Vidas em outra... em alguns lugares vai ser Segredos do Porão, em outros vai ser novela 7 Vidas, um compacto, com 2 horas de duração. Já está tudo editado certinho. E vai acontecer em bairros, né? A gente já tem assim, alguns... Boa Vista, Cidade de Deus, Jardim dos Piquis, aqui no centro. O meu irmão tem mais esse, mas assim, vamos espalhar bastante para serem 5 localidades para pegar bastante pessoas assim que não estão acostumadas com isso. É um telão muito bacana, inflável. Ele tem 6 metros de altura, então assim vai ser uma coisa com um som interessante. A equipe a gente escolheu dentro dessas pessoas que já trabalharam com a gente em outras ocasiões, nos filmes também e tal. Tem um pessoal que já trabalha com a gente também em algumas produções de teleconferência, por exemplo, que a gente já fez bastante para a Sicredi. Então a gente tem uma equipezinha ali que já trabalhava com a gente, o pessoal do áudio, o pessoal da computação, o pessoal de cabeamento e tal, eletricista. Então isso tudo vai estar ali junto com a gente, segurança também, né? E vai ter pipoquinha, vai ter um guaranazinho lá para as pessoas, tudo gratuito. E 0800. 0800, isso aí. Tá aí, gente. Então você vai poder conhecer, né, de perto, assistir aí aos Segredos do Porão aqui em Sete Lagoas, no telão, ao vivo, em praça pública, né? Caput, eu acredito que você vá participar de outros editais, né? Eu gostaria que você dissesse para o outro, né? Para aquele outro que não participou, ou que teve vontade de participar e não participou, a sua opinião. O que essas pessoas deveriam de fazer com relação aos seus projetos e aos editais? Principalmente esse. Você deve ficar sempre de olho no site do Estado, né? Então você tem a área da cultura. Então você digita lá secult.com.gov, né? secult.gov.br. E aí você vai estar ali de frente para vários
vários editais que acontecem o ano todo, isso do Estado. Agora, de Sete Lagoas, a gente é bom dar um pulinho na Secretaria de Cultura e pegar ali tem um WhatsApp direcionado para isso, então é um grupo. É bom fazer parte desse grupo, que estão sempre enviando mensagens, falando, olha, vai abrir tal edital, já abriu tal edital, participe e tal. Então, assim, ficar de olho nesses editais é muito importante. Se tiver dificuldade, como você falou, se tiver dificuldade em preencher, porque às vezes realmente é bem complexo. Uma coisa que eu acho muito complicada no edital é você já ter que colocar o CPF das pessoas que vão participar sem nem saber se você vai ser agraciado. Inclusive, deixar claro que mesmo que você aprove o seu projeto, não quer dizer que aquela pessoa que está lá, né, dentro do seu projeto, vá participar no final, porque pode acontecer algum problema, pode acontecer alguma coisa. Então, ela pode ser substituída. Isso é importante dizer. Exatamente. Né? Então, você tem que ter os nomes, você tem que ter as pessoas que vão participar, CPF delas, um breve currículo dessas pessoas. Então, por exemplo, se for curta-metragem, é bom você conhecer as pessoas do Teatro de Sete Lagoas, as pessoas que já estão envolvidas, que têm ali um portfólio, porque isso conta muitos pontos. Então, você pode, se você já tem um currículo aí com mais de 2 anos, por exemplo, já te dá uma possibilidade bem maior. Né? E lembrar de manter a documentação em dia também, né? Exatamente. Se você for agraciado, você tem que estar com todos os impostos em dia. Isso é importante. Se for pessoa jurídica, então, todos os impostos em dia. Todas as suas certidões negativas. Exatamente. Né? Isso é importante. Importantíssimo. Olha, eu quero te agradecer, agradecer muito e desejar sucesso. Espero que seja realmente exibições lotadas de participantes, né, de telespectadores assistindo, e que você também continue participando, né, dos editais e enriquecendo também o nosso audiovisual e a nossa cultura de Sete Lagoas. Eu agradeço demais, e você já está convidado também para assistir. Sim, lógico, vou lá. Cabelinho também, todo mundo. Isso aí. Todo mundo convidado. Isso aí. Muito obrigado, sucesso para você. Obrigado a você. Quero agradecer a nossa equipe, a equipe também da Secretaria de Cultura, que nos apoia nesse projeto, né? Toda a equipe que faz parte aqui também, né, da produção desse podcast. Estou dentro. Até o próximo.